Vamos aproveitar que estamos em pé e vamos abrir nossas Bíblias em João 17. São João 17. Nós vamos ler do verso 1 ao 20. São João 17, de 1 ao 20. Hoje, no culto de missões, pastor Abimael pregou nesse livro, nesse capítulo, só que foi só no versículo 4, né? E fomos muito abençoados. Então, diz assim, ó: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Aí tem 2 pontos, né, para dizer para você o que ele orou. A partir daí é o que ele orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém. Até aí. Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e fale na sua oração: Senhor, eu gostaria muito que o Senhor falasse comigo hoje à noite. Eu quero ouvir a tua voz. Senhor, muito obrigado porque aqui estamos, num lugar consagrado a Ti, num lugar em que, ao ser consagrado a Ti,
teve o objetivo que aqui o Senhor ouvisse as nossas orações e que aqui nós ouvíssemos a Tua voz. Portanto, Senhor, que o Espírito Santo ele possa aplicar a Tua palavra ao nosso coração, a nossa necessidade espiritual nesta noite, para que a nossa fé cresça, se fortaleça e aquilo que o Senhor gostaria que a Tua palavra produzisse em nós, ela seja bem-sucedida. Abre não só os nossos ouvidos, mas o nosso coração, e que o Senhor não permita que a palavra possa ser roubada por aquele que não quer o nosso bem. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Se você puder, deixa a Bíblia aberta nessa passagem. Eu queria que você pensasse um pouquinho por que Jesus, ele tendo uma humanidade como a nossa, ele teve uma vida espiritual tão bem sucedida? Por que Jesus, tendo uma humanidade como a nossa, ele tinha que ter? Porque senão o preço do pecado não seria pago com a sua morte, ele não seria o substituto perfeito, se ele não tivesse uma humanidade perfeita como a nossa. Mas ele teve uma vida espiritual vitoriosa. Eu creio que talvez 3 coisas possam nos dar essa resposta. Por que Jesus teve uma vida espiritual tão vitoriosa, mesmo sendo um ser humano como nós? É claro que sabemos que ele também era Deus encarnado. Primeira delas, ele amou ao próximo como nós devemos amar. Então, tudo que Jesus fez e tudo que Jesus passou, a sua motivação não era fama, sucesso, o dinheiro, mas era a demonstração do amor que ele tem por nós e demonstrar o amor do Pai por nós. Segunda coisa que você percebe isso nos evangelhos é que Jesus ele sempre foi extremamente preocupado em obedecer a Deus nos detalhes. Às vezes nós obedecemos a Deus no atacado, mas não no varejo. E nós precisamos ter a mesma preocupação que Jesus teve se nós queremos ter o mesmo êxito na nossa vida espiritual que ele teve. Obedecer a Deus, você precisa ter a preocupação, o desejo de obedecer a Deus nos detalhes. Você já obedece no atacado? Ótimo, continua. Mas você precisa afinar essa obediência, obedecer a Deus nos detalhes. Naquilo que você acha que Deus não liga, de repente Deus liga e está fazendo falta. Mas em terceiro lugar, aí entra a oração. Jesus viveu uma vida de oração. E descobrir os momentos que ele orava é importante para nós. Mas descobrirmos qual era o conteúdo da sua oração, os assuntos que ele costumava orar, também é muito importante para nós. E nesse capítulo, nós podemos ver aqui exemplo de ocasião e de conteúdo. Qual era a ocasião aqui? Se você olhar na sua Bíblia, essa foi a última vez, se você olhar aí o capítulo 18, que Jesus orou junto com os seus discípulos. Então, é a última oração, vamos dizer assim, pública de Jesus. É a última oração que ele faz junto com os seus filhos espirituais, com seus discípulos. Porque você vê no capítulo 18, quando termina a oração, ele é preso. Depois ele ora sozinho no Getsêmani. E poderíamos dizer que ele orou sozinho também na cruz. Então, a ocasião é uma ocasião diferente. Aqui não é uma oração em secreto. Ele não está no monte sozinho orando. Ele está orando junto com os discípulos. Ele queria que os discípulos tomassem conhecimento do conteúdo da sua oração. Eu quero orar e eu quero que eles escutem o conteúdo da minha oração. Então, acredito que nós somos discípulos e Jesus quer que hoje à noite nós possamos olhar para o conteúdo dessa oração.
Mas, além dessa questão, que era a última oração que ele fez junto com os discípulos, tá? A ocasião também é muito importante, porque, agora voltando um pouco, até que nós ouvimos de manhã, no versículo 4, Jesus fala da ocasião dessa oração, e no versículo 4 ele fala o seguinte: eu te glorifiquei na terra. E Jesus fala como é que é a vida de alguém que glorifica a Deus na terra. Ele fala assim: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste a fazer. Dar glória a Deus oralmente é mais fácil do que viver nessa terra uma vida que glorifica a Deus. Captou a diferença? Porque tem gente que toda hora, glória a Deus. Uma música, glória a Deus. Uma oração, glória a Deus. Nada errado, continue dando glória a Deus. Mas tem gente que dá muita glória a Deus, esse tipo de glória a Deus, mas a vida dela na terra não glorifica a Deus. E Jesus está dizendo aqui para nós, no início dessa oração, ele está fazendo essa oração e dizendo, a ocasião é essa. E eu quero dizer uma coisa muito importante. Sabe por que a minha vida na terra glorificou ao Deus dos céus? Porque o que eu tinha que fazer, eu fiz. O que ele queria que eu fizesse, eu fiz. Então, Jesus, ele sabia que daqui a 3 dias, né, ele estaria sendo crucificado. Ele sabia que tinha pouco tempo. Ele estava ciente de tudo que ia acontecer. Ele sabia que, no mundo espiritual, os preparativos para a sua morte e ressurreição, o projeto estava finalizado. Jesus sabia que os lugares que ele tinha que ter ido, ele foi. Jesus sabia que as cidades que ele tinha que ter ido e visitado, ele foi. Jesus sabia que as sinagogas que ele precisava estar presente no culto sinagogal, ele foi, não é? Ele sabia que em um determinado culto, em uma determinada sinagoga, ia estar um homem com a mão ressequida, ele tinha que estar lá, ele foi. Ele sabia que ele tinha que pregar mensagens para o povo que esclarecesse o que era e o que não era o reino de Deus, como é o cidadão que faz parte, apesar de morar na terra, do reino de Deus. Então ele sabia, todas as mensagens que eu tinha que pregar, eu preguei. Ele também sabia que os sinais que ele tinha que fazer para que as pessoas pudessem reconhecê-lo como sendo o Messias, ele tinha feito esses sinais. E, por fim, ele sabia que o que ele tinha que ministrar àquele grupo mais próximo de discípulos que iam se transformar nos seus apóstolos, ele tinha ministrado. Então, ele começa a oração dizendo o seguinte, é como se ele pudesse falar da seguinte maneira: eu sei que eu tenho pouco tempo, daqui a alguns dias eu vou morrer. Mas o que Deus queria que eu fizesse na terra, eu terminei. Não ficou nada por fazer. Eu sei que tenho pouco tempo, mas a hora está chegando. Ele começa dizendo isso no verso 1. Pai, chegou a hora, mas é como se ele dissesse o seguinte: eu terminei completamente, totalmente, o que Deus esperava que eu fizesse na terra. E quem pode dizer isso antes de morrer, pode dizer: a minha vida na terra glorificou a Deus. Você percebe como isso é significativo? Jesus não está dizendo o seguinte: eu sei que eu vou morrer e eu realizei todos os meus sonhos.
Humanamente falando, eu diria que até ele não realizou, porque ele tinha um sonho que Israel só chegasse a ele, assim como os pintinhos já chegam à galinha. E ele não viu isso acontecer. E quando ele pensa nisso, ele chora. Um sonho não realizado. Então ele não está orando e dizendo o seguinte: todos os sonhos que eu tinha nessa vida eu realizei e Deus realizou. Mas ele está dizendo o seguinte: o que Deus me incumbiu de fazer nesta vida, nesta terra, não deixei nada por fazer. Morro tranquilo. E eu fiquei pensando, irmãos, se nós pegarmos esse exemplo de Jesus, nós temos que nos preparar melhor para quando a nossa hora chegar. Já tinha pensado sobre isso? Será que eu vou poder orar como Jesus orou? Se Deus me permitir, para alguns servos de Deus, Deus permite, né? Deus avisa e a pessoa já sabe. Às vezes a família está toda, não, vamos orar, Deus vai te curar, a pessoa já sabe. A pessoa nem questiona com os parentes, né? Sabe a situação, mas ela já sabe. Deus já falou com ela já sabe. Né? Então, se Deus permitir isso a mim e permitir isso a você, como é que vai ser? Eu te pergunto, como é que vai ser? Você vai falar assim: Deus, eu realizei os meus sonhos, mas eu não sei se eu fiz tudo o que o Senhor queria que eu fizesse. Jesus está falando aqui de ação, de realização. Não é? Aonde ele tinha que pregar, ele pregou. Aonde ele tinha que ensinar, ele ensinou. Aonde era para ele fazer milagre, ele fez. Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu deixo esse exemplo. Eu desafio os meus discípulos a quererem viver como eu vivi. E poderem morrer como eu vou morrer. Eita! Eu não sei se é bom saber disso, ou se alegra ou se dói. Saber disso, não sei. Mas sei que é sério. Sei que é desafiador. Alguns de nós podemos olhar para trás e falar: ih, caramba, já foi muita coisa. Já foi muita coisa. Mas irmão, irmã, olha daqui para frente. Se pode mudar, muda. Amém? Você não pode mudar o que passou, mas pode mudar daqui para frente. Por isso você está aqui hoje à noite. Desconfia disso? Liga o desconfiômetro. Né? Deus sabe que você não pode mudar o que passou. Mas você pode, hoje à noite, tomar uma decisão e falar: Senhor, entrou na cachola. Eu quero isso para mim. Não estou mais preocupado em viver uma vida para realizar os meus sonhos. A partir dessa noite eu estou preocupado para preencher o meu relatório e dizer: depois daquele domingo à noite, o objetivo da minha vida foi modificado. Deus ressignificou a minha existência. Parei de orar para Deus realizar os meus sonhos. E comecei a orar como Jesus orava: Pai, seja feita a tua vontade, através de mim. Que eu possa agir a cada dia, a partir de agora. E na agenda de Deus, aquilo que Deus tem para eu fazer naquele dia, eu vou fazer. Amém ou não amém? Não é? Então, esse é o primeiro ponto. Passe a orar como Jesus orou. E nesse sentido, que você possa orar hoje à noite e passar a orar dessa forma: Senhor, a partir de agora, hoje à noite eu faço essa oração, para que tudo que o Senhor espera que eu faça, que eu realize nesta terra, com a vida que o Senhor tem me dado, antes de morrer eu vou realizar. Amém? Tudo. Para que
Se não deu antes, Deus tem a alegria de dizer o seguinte: olha, você não fez antes que você não tinha esse despertamento espiritual. Mas a partir daquela noite, você me ouviu e você mudou. E no bom sentido, Deus aplaudir você e falar: filho, filha, gostei, valeu a pena falar com você naquela noite. Você fez a escolha que eu queria que você fizesse naquela noite. Então, ore para que você tenha uma vida, como todo mundo busca, irmãos, plena de realizações, mas não realizações para satisfazer o teu sonho. Mas se você existe, é porque Deus tinha um propósito. E Deus tinha um propósito e Ele escreveu um timeline para você. Etapas, processos. E você não pode, depois que você entregou a sua vida a Cristo, viver para você mesmo, o que Paulo fala. Para que não vivamos para nós mesmos, mas vivamos para aquele que nos redimiu. Então, não se esqueça lá do salmista quando diz: quando a sua substância você não tinha forma, cada um dos seus dias tinha sido escrito e determinado. Às vezes a razão dos nossos fracassos e infelicidades e frustrações é porque nós queremos viver a nossa vida e não a vida que Deus escreveu para nós vivermos. Jesus nunca teve esse problema. Ele viveu a vida que o Pai havia programado para ele. Esteve onde o Pai quis, pregou o que o Pai colocou nos seus lábios, ensinou o que o Pai havia compartilhado, fez tudo o que o Pai queria. Então esse é o primeiro ponto. Ore para que seu estilo de vida seja de agora em diante desta forma. Tá? Segundo lugar, para passar a termos uma vida de oração como de Jesus, orarmos como ele orava, o conteúdo que ele usava, versículo 8. Jesus, ele diz assim, ó: pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Jesus está orando e dizendo o seguinte: olha, o que meu Pai queria que eu falasse para Nicodemos, eu falei. O que o meu Pai queria que eu falasse para a mulher samaritana, eu falei. Ele está dizendo o seguinte: olha, a minha boca foi ferramenta de Deus durante todo o meu trajeto. Às vezes nós falamos tanta coisa que não deveríamos falar e deixamos de falar tanta coisa que deveríamos ter falado. Jesus tinha condições de dizer: olha, minha boca foi canal de bênçãos. Tudo que meu Pai queria que eu transmitisse para as pessoas, pelo poder da fala, da oratória, eu não perdi as oportunidades. Não omiti uma vírgula, não acrescentei um tio. Mas o que Deus queria falar com outra pessoa, usando a minha pessoa, eu transmiti. Ele faz: eu transmiti a tua palavra para eles. Então, Deus fala conosco através da Bíblia. Você tem experiência, você lendo a Bíblia e Deus falando com você. Você sabe disso. Mas você sabia que Deus também tem preferências? Deus também tem gosto? E Deus gosta muito de falar com uma pessoa usando outra pessoa. Deus gosta tanto disso que Ele vem usando profetas. Mas Ele fala: agora eu vou usar o máximo.
A pessoa do meu filho vai falar com outras pessoas. E Jesus está dizendo isso, olha, o que Deus queria que eu falasse com eles, eu falei. Nós temos um Deus que Ele gosta de falar com pessoas, usando pessoas. E agora, nessa pregação, você está vendo as duas coisas acontecendo. Deus usando a Bíblia para falar com você e Deus usando a minha pessoa para falar com você. Então, você precisa orar e ter esse entendimento e falar, Senhor, eu estou orando para que eu possa perceber que eu estou perdendo menos oportunidades e aproveitando mais oportunidades aonde eu vou e com quem eu estou, para transmitir aquilo que o Senhor coloca no meu coração para falar com essas pessoas. Quem entendeu, diga amém. Você sabe por que nós estamos tendo essa mensagem hoje à noite? Eu sei por quê. E eu vou te dizer o porquê. Está curioso para saber? Mas mesmo que não esteja, eu vou falar assim mesmo. Quando eu oro para pregar, eu não falo, Senhor, me dá um tema. Eu não falo, Senhor, me dá um texto. Não faço oração longa. Simples. A maioria das minhas orações são simples, não são rebuscadas. Eu só pergunto a Deus assim, Senhor, o que o Senhor quer falar com as pessoas que vão no culto hoje à noite? O Senhor gosta de falar com pessoas. A minha pessoa está à tua disposição. O que o Senhor quer falar com elas? O Senhor sabe quem vai no culto. O que o Senhor quer falar com as pessoas? Aí, é claro, vem o tema, vem um texto e vem outras coisas. Mas a minha preocupação não é o tema, não é o texto. Esse tema vai ficar legal. Esse texto não. Minha preocupação é as pessoas, porque eu sei que é a preocupação de Deus. Deus quer falar com pessoas. E é por isso que eu nunca venho pregar duvidando no meu coração. Será que Deus quer? Será que Deus não quer? Mas, o importante é que todos que ouvissem tivessem a mesma fé daquele que prega. Que a certeza do pregador, que ele está pregando aquilo que Deus falou para ele falar, fosse a mesma certeza das pessoas que estão ouvindo, que elas crescem que estão ouvindo o que Deus queria que elas ouvissem. Então, que tal você passar a orar como Jesus e falar assim, Senhor, tem um aniversário, tem um casamento, eu tenho uma reunião, e você começa a orar, Senhor, eu vou estar lá, o Senhor sabe. O Senhor também sabe quem vai estar lá. Porque eu oro assim para pregar, mas você pode orar assim para outras coisas também. E outras situações que eu vivo também como vocês, e falar assim, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu fale lá? Vai ter alguém lá que o Senhor quer me usar para alguma coisa que o Senhor quer falar com ela, mas o Senhor vai usar a minha pessoa? Você tinha o hábito de orar assim? Né? Se não tinha, fica a sugestão e o desafio, tá? É isso que é você ter o desejo de ser boca de Deus nesse mundo. Você não tem que ter o dom da pregação. Você falar o que Deus quer que você fale para outras pessoas é na sua convivência. Às vezes, num momento inesperado, que você sai no seu condomínio e começa a conversar com o vizinho.
ou um momento não planejado pela agenda terrena, mas pela divina, e que você começa a conversar com um colega de trabalho, não é? E ali, como você é uma pessoa que quer viver como Jesus e faz essa oração, Senhor, que nas oportunidades que eu tiver, aonde eu estiver, com a pessoa que o Senhor quiser me usar para falar com ela, eis-me aqui. Usa-me a mim. Irmãos, não é que vem? Você acredita nisso? Eu quero crer que você acredita. Deus fala direitinho, fala assim, ó, fala para ela isso. Agora não abusa não, tá? Você não é mais esperto que Deus. Há um tempo atrás, Deus me falou para falar para alguém, falar assim, ó, Deus me falou para falar para você duas coisas. Eu falei duas coisas e acabou o assunto. Porque às vezes a pessoa se empolga, né? Deus mandou ela falar duas coisas, ela fala 20, 18 foi por conta dela. Confia que é aquilo. Falou, acabou. Vamos orar. Deus te abençoe, tchau. Ok. Não inventa. Não aumenta a profecia, não aumenta a revelação. Né? Mas também não deixa de falar. E quando você, às vezes, faz isso, você tem a alegria de ver, às vezes, todo um quadro se modifica. Porque Deus falou com a pessoa, usando você. Então, Jesus, na sua oração, ele fala, o que Deus queria que eu falasse, eu falei, eu não me calei. Seja a boca de Deus, aonde você estiver. Esquece o dom da pregação. O dom da pregação é outra coisa. É para esse momento aqui. Não é para que o Jesus está falando. Tá? Ele está falando, ó, na minha convivência com os discípulos, o que o Senhor queria que eu transmitisse para eles, que eu falasse para eles, eu não fiquei contando historinha nem com abobrinha. O que o Senhor queria que eu falasse, eu falei. Fosse elogio, fosse repreensão, né? Fosse informação. Jesus fez tudo isso na sua fala com eles. Informação, elogio, repreensão. Mas o que ele tinha que falar, ele falou. Essa palavra de Deus para nós, irmãos. Fale e não te cales. Mas não é coisas de nós, mas é coisas de Deus. Porque às vezes você tem muita facilidade de falar de você, do outro. Mas o desafio do estilo de vida de Jesus é que ele falava do Pai para os outros. Terceiro lugar, ore, versículo 15, por proteção espiritual. Jesus deixa claro que esse é um assunto importante na vida espiritual. Se não fosse, ele não incluiria na sua oração. E no versículo 15, ele entra nesse assunto na oração, ele fala, não rogo, ou a mesma coisa, não oro que os tires do mundo, mas aí ele fala proteção espiritual, ele fala assim, mas que os protejas do maligno. Então, Jesus fala assim, ó, eles são teus porque tu me destes. Tem crente que acha, porque ele já é de Deus, que ele não precisa fazer essa oração que Jesus fez. Não estou tendo fé, não. Eu já tenho a proteção. Sim, você é de Deus. Os discípulos eram de Deus. Mas Jesus, ele mesmo assim, ele entende que orar por proteção espiritual é importante. E por que é importante, mesmo eu e você sendo de Deus, né? Mesmo eu e você somos casa, morada do Espírito Santo, né? Sabemos que se Deus não permitir, o maligno não nos toca. Mas por que é importante nós orarmos pedindo a Deus proteção espiritual? Porque apesar de você ser de Deus, este mundo não é.
Você é uma pessoa de Deus vivendo no mundo que Jesus falou, a Bíblia diz que ele jaz no maligno. Então, nós passamos por situações, circunstâncias e cruzamos o caminho de pessoas que nós precisamos fazer essa oração de Jesus, imitar Ele nisto e falar: Senhor, me protege. Jesus, ele deixa isso muito claro para Pedro. Jesus é aqui também já nos momentos finais. Aí Jesus fala para Pedro o seguinte: Pedro, o diabo me fez um pedido a teu respeito. Sabe o que é? Pedro, o diabo me pediu permissão para peneirar a tua fé. E eu permiti. Só que Pedro, depois do pedido dele, eu intercedi por você e pedi proteção espiritual para que a tua fé não desfaleça. É interessante que Jesus não fala para Pedro: eu não vou deixar ele peneirar. Peneirar aqui era o seguinte: eles escolhiam trigo, então botavam na peneira, colocavam um pano branco embaixo, e eles começavam a bater o trigo para separar o trigo da palha. Então o trigo ia ficando no pano branco e a palha ia ficando na peneira. Mas esse é um movimento violento. É bater o trigo com a peneira. Então é um movimento violento, intenso e repetitivo. Quando Jesus usa esse termo, não é por acaso. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, o diabo me pediu permissão para agir no mundo espiritual com violência com você e com intensidade. Eu liberei, mas não deixei você sem a minha oração de intercessão para te proteger espiritualmente. Você vai passar, mas a sua fé não vai desfalecer. Irmãos, a nossa vida de intercessão tem que mudar hoje à noite. O que Deus está nos mostrando aqui, vamos perguntar: se Jesus desse a permissão e ele não fizesse a oração de proteção espiritual para Pedro, o que teria acontecido? Ore pedindo a Deus proteção espiritual para o seu discípulo, sua discípula. Você é um líder de ministério, é um líder de um departamento. Ore pedindo a Deus proteção espiritual para os seus liderados. Como pastor, eu oro pedindo a Deus proteção espiritual para a congregação, para a igreja. Então, Jesus nos ensina que nós devemos interceder como ele intercedeu por Pedro e está intercedendo agora pelo grupo, dizendo: Senhor, meu Pai, eu peço proteção espiritual. Eles já são teus, eles creram nas palavras que tu me deste e que eu transmiti. Não é falta de fé, não é falta de conversão, mas eu peço proteção espiritual. Então, os pais devem orar a Deus pedindo proteção espiritual aos seus filhos, mesmo sendo convertidos, mesmo sendo batizados com o Espírito Santo. Os avós devem orar a Deus pedindo proteção espiritual para os seus filhos e para os seus netos. Devemos praticar esse tipo de oração que Jesus fez. E funciona. Há um tempo atrás, a minha esposa me falou de
alguém que estava com dificuldade de vir ao culto. E eu sabia que era numa questão mais espiritual do que de logística, outras questões. E aí ela falou assim, vamos orar? Eu falei, vamos. E então eu orei mais ou menos assim. Senhor, eu sei que essa pessoa, ela deu legalidade. E tem demônios dificultando ela vir ao culto. Mas ela, apesar dela ser autoridade sobre ela mesma e ter dado essa legalidade no mundo espiritual, contudo, como pastor dela, eu também sou autoridade espiritual na vida dela nesse momento. E por isso eu te peço que os demônios que estão impedindo dela vir ao culto, eles cessem agora. Você acha que funcionou? Funcionou. Oração que você intercede por proteção espiritual para outra pessoa, como Jesus fez. Às vezes tem gente caindo e ficando para trás porque nós não tínhamos aprendido esse detalhe. Eu poderia orar sobre um montão de coisa e talvez o resultado não seria esse. Mas Deus me deu discernimento para chegar, vamos dizer, no ponto nevrálgico, na causa principal, e não orar pelas periféricas. Removeu o obstáculo espiritual, estavam liberados. E eu lembro que naquela ocasião, eu falei para a pessoa, falei, você sabe que você veio ao culto hoje à noite? Aí eu contei para ela a experiência. Você veio, eu fiz o que Jesus fez aqui. Ele contou, eles estavam ali juntos. Ele contou para Pedro. A oração para Pedro, eles não viram, mas aí Jesus falou, eu fiz a oração de proteção espiritual por você, Pedro. Eu falei, sabe que você veio ao culto hoje à noite? Você não queria vir, não era? Você estava com dificuldade de vir. Falei, porque Deus me mostrou que a causa principal era espiritual. E eu orei dessa forma. Ore dessa forma para os seus discípulos quando você sentir que é necessário. Ore dessa forma pelo seu marido quando você sentir que é necessário. Ore dessa forma pela sua esposa quando você sentir que é necessário. Ore dessa forma pelos seus filhos. Gente, o que os filhos enfrentam hoje nas escolas, vocês têm que orar pela proteção espiritual deles. Seja específico. Nossas orações precisam ser o mais específicas possíveis. Dentro da legalidade, o mundo espiritual respeita muito a legalidade. Busque uma legalidade espiritual para você entrar na brecha. Essa foi uma experiência diferente. Nunca mais eu vou esquecer. Deus me levar a orar dessa forma, Senhor, essa pessoa é autoridade sobre ela mesma, ela deu a legalidade. Contudo, eu também sou autoridade sobre ela. E na autoridade que o Senhor me constituiu, eu mando ela ser liberada. E foi liberada. O mundo espiritual respeita a legalidade, regras, normas. Se você começar a prestar atenção nisso, se enquadrar nisso, muita coisa começa a mudar. Porque você começa a orar nesse alinhamento. Não é? Você está mais preocupado quando você vai orar em regras e normas espirituais do que em sentimento e emoção. Ai, Senhor, eles não querem vir. Tá, Senhor, vai ser tão bom se eles vierem, tão ruim se não vier. Mentira? Não, verdade, mas o que de repente ia resolver? O mundo espiritual que é coisa concreta, que é coisa legal. Né? E Jesus ele nos dá esse exemplo de orar pelos seus discípulos, pedindo proteção
espiritual. E logo a seguir, um caso individualizado, o caso de Pedro, e ele fala assim, olha, você vai ser peneirado, eu autorizei, mas sua fé não vai desfalecer porque eu pedi proteção espiritual para você. E, por último, versículo 20 e 21, ore por aqueles que ainda vão ser salvos. Então, Jesus no 20, ele fala assim, a minha oração não é apenas por quem já é do reino, não é apenas por quem já tem o seu nome escrito no livro da vida, por quem já é salvo. Ele fala, eu oro também por aqueles que ainda vão se converter. Não estou orando só por aqueles que já se converteram, que já creem. Eu estou orando por aqueles que ainda crerão. Então, vamos orar como Jesus? A partir de hoje à noite, você vai orar por todos os seus parentes que ainda não são convertidos, para que eles se convertam. Amém? Você vai orar por todos os vizinhos que você souber que ainda não são convertidos. Jesus orou por isso. Quando eu pensei nisso, eu escrevi aqui, Jesus orou por aqueles que iam se converter. Jesus orou por eles que já eram convertidos. Mas quando Jesus orou por quem ainda ia se converter, então Jesus orou por mim. E eu escrevi aqui para mim, ele orou pelo dia que eu ia me converter, o mês, o ano, com que mensagem, qual a pessoa que ia falar da parte dele para mim. E eu fiquei pensando, em todo o processo da minha conversão, tudo que aconteceu foi fruto da oração dele. Quem me ganhou para Cristo talvez nem tenha essa noção, mas ele me ganhou para Cristo porque Jesus orou e no esquema maior falou, vai ser ele que vai falar de mim para ele. E ele, que já crê, vai ser esse instrumento e o outro vai crer também. Você se converteu pelo mesmo processo. Jesus orou pela sua conversão. E ele está contando e esperando que você ore pela conversão de outros. O ministério de Jesus continua através de nós. Então, como é que você deve orar para pessoas se converterem? Eu quero te dar 4 dicas. Ore pedindo que as escamas espirituais caiam dos seus olhos. Porque a Bíblia deixa muito claro que quem não se converteu está em cegueira espiritual. Segundo, ore para que a cegueira espiritual seja removida. Terceiro, ore para que ela pare de acreditar em si mesma e nas mentiras que o diabo fala para ela. Porque assim ela vai conseguir crer na verdade que Jesus revela. E quarto e último, ore para que Deus tenha livre acesso àquela vida, àquele coração, fazendo o que ele achar que deve ser feito para que ela seja salva. O grande problema é que a gente às vezes não ora assim, a gente ora abençoando o pecador. Parece que a gente está ajudando ele para o inferno. Senhor, que ele ganhe mais dinheiro, que ele tenha saúde, que ele não sofra, livra ele todo mal. O ser humano é egoísta. Está tudo bem? Deus está fora. Não são todos, mas na maioria dos casos não é assim. Está tudo bem? Deus, tchau. Então a gente às vezes ora assim, é uma oração que a gente atrapalha a conversão. Ore nesse sentido. Então, queridos, só para a gente guardar então hoje à noite. Primeiro, passe a orar como Jesus orava. Como? Então, passe a pedir a Deus que daqui para frente você quer gerenciar a sua vida de maneira que tudo que Deus quer que você faça nessa terra, você vai fazer antes de morrer. Segundo, ore pedindo a Deus que nos momentos, nos lugares que Deus escolher, com a pessoa que Deus quiser,
a sua boca vai estar à disposição dele. Você vai falar para as pessoas aquilo que Deus quer que você fale. Terceiro, ore pedindo a Deus proteção espiritual para você e para outras pessoas, né? Quem faz parte do curso Veredas, lembra que no encerramento de cada sessão, a equipe se reúne e ora por si mesmo pedindo proteção espiritual. E, por último, ore pela conversão de outras pessoas. Você já é convertido? Então, agora, uma das suas missões é orar por quem ainda não é. Conversão de toda a sua parentela, conversão de todos os seus vizinhos, conversão de todos os seus colegas de trabalho, todos os seus colegas de escola. Ore para que você possa ver se converter quem ainda não é convertido. Vamos ficar em pé e vamos orar. Então, feche seus olhos, curva a sua cabeça e talvez algumas coisas para te ajudar, se você precisa. Talvez você possa começar a sua oração assim: meu Deus, eu preciso aprender a orar como Jesus orava. Eu só estou orando por pão e peixe. É seguro do carro, é conserto do carro, abençoa meus negócios, aumenta a minha renda. Não tem nada disso aqui na oração de Jesus, não que seja pecado. Oração, só orações materiais. Senhor, eu nunca pedi proteção espiritual. Eu sempre achei que simplesmente pelo fato de ser teu, ser propriedade tua, ser convertido. Mas eu nunca fui específico. Eu entrei em lugares que hoje eu vejo, eu tinha que ter pedido proteção espiritual antes de chegar naquele lugar. Era um território que o Senhor não dominava, o inimigo ali dominava. Era uma Gadara, era uma Gerasa. Então, na sua oração agora fala: Deus, eu quero ter uma vida de oração diferente. Eu preciso ter uma vida de oração diferente. Quero ser mais específico. Me ajuda, Senhor, a orar. Me mostra, Senhor, antes de eu começar a orar, a questão central. Não deixa o inimigo me enganar e ficar orando pelas questões periféricas das circunstâncias. Me ajuda a orar, Senhor, a questão ali que vai ser um marco divisório, que vai mudar tudo. Fala: Deus, eu quero viver como Jesus. Preocupação e obediência total. Oração como Ele orou e amar o próximo como Ele amou. É isso que é importante para a minha vida espiritual. Senhor, ouça a nossa oração nesta noite. Cada um de nós que estamos orando e dizendo: Senhor, eu entendi, eu compreendi, eu creio e quero obedecer. Eu quero, Senhor, eu quero mudança. Eu quero mudança, Senhor. A vida espiritual é um desafio. O inimigo não dá trevas. E eu preciso ter vitória na minha vida espiritual como Jesus teve. E essa noite o Senhor me trouxe aqui para falar comigo. Daquilo que eu preciso fazer, da decisão que eu preciso tomar, das escolhas que eu tenho que fazer. E sobretudo eu te agradeço por falar comigo nesta noite. Pelo privilégio que eu tenho de, como filho e como filha, ouvir a tua voz. Dizendo para mim: este é o caminho, seguir por ele. Nós te pedimos, Senhor, que essa palavra, ela seja compreendida, mas seja vivida. Ajuda-nos a aplicarmos essa palavra
no nosso dia a dia. E que, a partir de agora, nós possamos imitar Jesus na sua vida de oração. Orarmos por esses assuntos que ele orou e que às vezes nós não atentávamos, que nós precisávamos incluir esses assuntos na nossa oração. Assim, nós oramos, crendo e agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Tá. Que bênção, querido. Deus é maravilhoso, né? Deus é tão perfeito que Ele vai nos dar a oportunidade de nós pormos em prática aquilo que Ele ministrou aos nossos corações. Eu não sei se você percebeu, mas a pastora Renata e o pastor Fábio tiveram que sair porque o paizinho da pastora Renata passou mal. O pastor Valdirley e Simone também. Temos também o Lucas, né? A Isabela. Foi o Miguel que passou mal. Então, querido, Deus está te dando a oportunidade hoje da gente pôr em prática aquilo que Ele nos ensinou aqui nessa noite. Nós orarmos pedindo proteção espiritual para essas pessoas, pedindo que Deus envie o anjo dele para que vá à frente lá, para que tudo dê certo no atendimento, que Deus coloque a pessoa certa, o medicamento certo, que Deus tranquilize o coração daqueles que estão acompanhando essas pessoas. Nós sabemos que a nossa saúde está um caos, mas nós também sabemos que o nosso Deus é um Deus do impossível. E Deus é tão maravilhoso que Ele vai nos dar a oportunidade, pastor, de exercermos aquilo que Ele nos ensinou nessa noite. Então, eu queria te convidar nessa noite, você orar pelo pai da pastora Renata, pelo Miguel, pela Isabela, pelo Lucas. Pedir que o Senhor os guarde. Pedir que o Senhor os proteja. Pai, nós, como igreja nessa noite, nós queremos, Senhor, te dizer que foi maravilhoso ouvir a sua voz. E mais maravilhoso é o Senhor nos dar a oportunidade, Pai, de exercermos aquilo agora que o Senhor nos ensinou nesta noite. Ó Pai, que o Senhor, ó Deus, possa acompanhar o seu Brito, o Miguel, o Lucas, a Isabela. Senhor, que os teus anjos estejam os guiando para que o atendimento, Senhor, seja um atendimento de qualidade. Ó Pai, que o Senhor possa guiar os médicos para que as medicações, Senhor, possam fazer efeito no corpo de cada um deles. Senhor, que eles sejam surpreendidos pela tua bondade. Ó Deus, e se há algum impedimento espiritual, Senhor, remova em nome de Jesus. Dá ordem, Senhor, aos seus anjos, para que a cura alcance, Senhor, cada uma dessas vidas. Ó Pai, tranquiliza o coração da pastora Renata, do pastor Fábio, do pastor Valdirley, da pastora Simone. Tranquiliza o coração do Lucas, da Isabela. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, nós clamamos por essa vida, colocamos eles em suas mãos, porque nós cremos, Senhor, que Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que surpreende. Tu és o Deus, Senhor, que faz coisas que nós, às vezes, nem mesmo temos coragem de te pedir, mas o Senhor faz. Cuida deles, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, te pedindo também que essa palavra, Senhor, fique guardada no nosso coração, que haja em nós, Senhor, atitude e ações que mostram que essa palavra caiu numa boa terra e que vai produzir, Senhor, boas sementes.
Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Que nessa semana nós possamos, ó Deus, falar daquilo que o Senhor já tem falado aos nossos corações. Que nós não venhamos negligenciar, Senhor. Que nós possamos, Senhor, orar por aqueles que ainda hão de se converter. Senhor, nós experimentamos esse milagre aqui na campanha do Irmão Maior, quando nós intercedemos, oramos 40 dias, Senhor. E nós vimos aqui pessoas entregando a sua vida a Jesus. Então nos ajuda a crer que há poder nas nossas orações, Senhor. Que é através dela que o Teu Espírito Santo age na vida dos outros. Nós fomos alcançados pela oração de Jesus e o desejo do nosso coração é que outros sejam alcançados através das nossas orações, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus, dizendo que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, não apenas hoje, não apenas agora, mas para todo o sempre. A igreja diz: amém, glória a Deus.